Olá, amigos aqui do meu canal do YouTube. Tô gravando aqui o vídeo pela manhã, então um bom dia a todos vocês. Não me arrumei hoje para gravar o vídeo, não tô toda maquiada, cabelo lavado, simplesmente porque eu quero falar com vocês sobre o perfeccionismo. E, e eu sou uma pessoa, ou melhor, era porque eu estou moldando isso, né? Isso em mim, sobre fazer tudo perfeito, né? E eu tenho assistido ultimamente uns vídeos no YouTube, porque eu também consumo os vídeos daqui, sobre fazer as coisas de qualquer jeito. Apenas faça, sabe? Eu comecei esse canal com o intuito de perder o medo, a vergonha de falar em público, porque eu falo bastante, eu tenho uma desenvoltura para fala muito boa, mas quando eu estou perto de pessoas para falar, com pessoas que eu não conheço, que talvez podem me julgar, entre aspas, que ninguém vai julgar ninguém, a gente que pensa isso, né, de ter esse medo, isso aqui meu começa a queimar, né, meu rosto começa, parece que tem um fogo aqui, sabe? Então eu abri o canal no YouTube para conhecer outras pessoas, fazer amizades aqui, sabe? Levar um relacionamento com as pessoas de um jeito amoroso, carinhoso. Até porque, né, eu estou cursando psicologia, estou no segundo período de psicologia e eu estou muito feliz, muito grata a Deus. Então, para aprender a falar na faculdade, eu criei o canal no YouTube para que eu possa falar com vocês, que vocês se sintam aqui bem-vindos, que todo o conhecimento que eu for adquirindo, que eu puder passar para vocês, eu vou estar passando, sabe? Formas de vocês amadurecer, crescer, forma de vocês se autoconhecerem, porque existe formas, sim, da gente estar passando isso para vocês muito antes da formação. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre essa questão do perfeccionismo, né? Que a gente precisa ter tudo perfeito para poder começar alguma coisa. E eu tenho muito isso na minha mente. Eu preciso tomar banho, fazer minha maquiagem, lavar meu cabelo precisa secar para ficar aquele cabelo bem bonito, para eu poder gravar um vídeo e as pessoas verem que eu sou bonita e tal, tal, tal. E aí fica essas coisas na mente, né? Mas eu preciso comprar um suporte para colocar meu celular, né? Eu preciso de um celular melhor para poder gravar. O meu celular é um celular bem simples, né? E eu não tenho suporte para gravar. Eu tô aqui, coloquei o celular numa fruteira e tô gravando aqui para vocês, sabe? Para falar com vocês sobre essa questão do perfeccionismo. Tirem isso da vida de vocês. Sabe, muitas das vezes depois que eu comecei a estudar, eu sou uma pessoa que gosta muito da minha casa limpa, muito organizada. Só que quando você trabalha fora e você estuda, e você tem filhos, e você também tem que se cuidar, tem toda uma rotina, você tem que estudar sobre aquilo que o professor passou, você não tem o tempo todo para estar limpando sua casa. Apesar que a minha casa é pequena e eu tenho minhas formas de deixar ela organizada. Lavar a louça todo dia, tirar o lixinho para fora todos os dias, dar uma higienizada ali no banheiro, forrar minha cama, sabe? Mas tem horas que a casa fica bagunçada, sabe? E isso me incomoda, porque pra mim tem que estar tudo perfeito. E aí quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu não ia poder dar conta de tudo. Porque no primeiro período da faculdade, eu queria absorver tudo, todas as matérias, aprender tudo, sabe? Eu queria dar conta 100% do meu trabalho, pra quem não sabe, eu sou empregada doméstica. Então, assim, eu já me cobro por isso também, porque na casa dos outros eu deixo tudo limpo, tudo cheiroso. E na minha casa vai ficar sujo? Não, né? Então eu começava a me cobrar muito nesse sentido. Tem que estar tudo limpo. E aí eu trabalhava, saía do trabalho e vinha pra casa, limpava a casa, fazia comida. Então tava sempre tudo perfeito. Fazia academia, na época antes de começar a estudar, né? E quando eu comecei a estudar, eu vi que não ia dar tempo, né? Porque eu chego em casa mais 5 horas, aí eu começo a fazer alguma coisa pra comer, dou comida pro meu filho, começo a tomar banho, pra sair de casa entre 6h30, 15 para as 7. Pra poder estar na faculdade às 7h10, 7h15, entende? E aí quando eu chego a casa, já é umas 11 horas, 11 e pouquinho às vezes e tal. Então, dá pra dormir até tarde fazendo as coisas. Antes, pra vocês terem noção, eu fui dormir, era acho que 1h pouca da manhã, quase 2. Porque aí eu fui ajeitar algumas coisas aqui em casa, eu queria deixar algumas coisas adiantadas, porque eu tenho algumas coisas pra fazer hoje à tarde.
Então, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava dar conta de tudo, que eu precisava fazer tudo, que eu precisava dar 100% no trabalho, dar 100% em casa, dar 100% na faculdade, então eu tinha que me virar nos 300, ainda dar atenção pro meu filho, dar atenção pra mim, dar atenção para meus familiares, sabe? Estudar, ler livros, ler a Bíblia, falar com Deus, era muita coisa. E eu acabei adoecendo, né, por crise de ansiedade e fiquei com um probleminha no estômago, né, devido a isso. Tipo assim, atacou muito. Então, amigos, o que eu falo pra vocês, a gente não vai dar conta de tudo. Eu comecei a fazer terapia nesse processo, quando a gente compreende que a gente não vai ter controle de tudo, a gente consegue se acalmar mais. Porque, de fato, a gente não vai ter controle sobre todas as coisas. A gente vai ter controle sobre algumas. Quando você se prepara mesmo, eu vou fazer arroz, vou fazer carne, vou deixar ali pra semana, né? Você preparou sua alimentação. Então, você tem controle disso, que sua alimentação já tá preparada. Você é o tipo de pessoa que deixa a sua roupa ali da semana toda programada. Então, você já sabe aquilo que vai. Mas você não sabe se vai estar chovendo. E se você vai ter que trocar a sua roupa, sabe? Você não sabe, por exemplo, se você vai... Deus livre guarde, mas se você vai passar mal e não vai poder comer aquela comida, entende? Então tem coisas que a gente não tem controle. Tem umas que a gente consegue controlar, mas tem outras que a gente não consegue. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero indicar pra vocês um livro que eu tô lendo maravilhoso. Ele é sobre autoajuda, mas é também sobre o autoconhecimento. Sobre você se descobrir, você saber sobre você, sobre como é os seus sentimentos, como que você age em determinadas coisas. Você é o tipo de pessoa que acha que tem que ser feliz o tempo todo, que não pode ter tristeza, que não pode ter decepção, que não pode se sentir solitário, que precisa de outra pessoa, né? Porque tem gente que fala assim, eu sou autossuficiente. Eu tava muito assim depois da minha separação. Eu fiquei, eu não preciso de ninguém, não sei o quê. Mas a verdade é que nós precisamos um do outro, sempre. Por mais que você não tenha um parceiro amoroso, pelo menos você tem que ter amigos. Para que você não entre numa depressão. Você precisa ter uma rede de apoio ali, sabe? Que você possa contar se você adoecer, se você precisar de um conselho. Então, esse livro, ele vai falar com você de uma forma assim muito profunda, porque além de você ler, tem questões, né? Para você responder sobre aquilo que você leu. E um exemplo aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês uma pergunta. Existe alguma regra moral que diz que você não deveria ter esses sentimentos? Qual é a regra e de onde se origina? Ou seja, a gente tem muitos padrões de comportamento do passado que faz com que a gente pense, eu não posso ficar decepcionado, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar triste, isso é um sentimento ruim. E o pior é quando você tá assim e você abre o Instagram ou você abre qualquer outra rede social e você vê todo mundo lá feliz, esbanjando felicidade. E a gente precisa compreender que o Instagram não é real. As pessoas fazem um corte da vida dela e mostra só coisas boas. Vai ter um ou outro que vai estar lá chorando, desesperado, que as pessoas vão se solidarizar, né? Que as pessoas vão dar palavras boas, legais e tal, para aquela pessoa ficar bem. Mas não é a maioria. A maioria vai estar lá fazendo seus posts feliz, maquiada, suas casas limpas, cheirosas e tudo mais. E você fica assim, mano, eu preciso desse copo. Eu preciso daquilo, eu preciso de outro. Não. A gente precisa compreender, na verdade, que o que a gente precisa é de Deus. Que o que a gente precisa, a gente tem dentro de casa. Se você, presta atenção, se você fecha a porta da sua casa e tudo que você precisa tá dentro dela, você é feliz. Você precisa de paz, paz de espírito, porque uma pessoa sem paz adoece até os ossos. Então, quando você tem uma cama quentinha, um cobertor quentinho, um chuveiro para você tomar banho quentinho, uma comida gostosa para você comer e se alimentar, água e a paz, a felicidade, o contentamento, sua vida com a espiritualidade, sua saúde, porque abaixo de Deus, o que é que precisamos? De saúde. Então você pode ser grato a Deus e entender que você não vai ter controle de tudo e entender que haverá dias ensolarados, que vai ser aquele dia lindo, como na nossa vida, como também vai ter dias chuvosos, como tem na vida, também na nossa vida. Esses dias chuvosos vai ser o momento de tristeza, o momento de angústia, o momento que tá passando por algum problema, por alguma situação. E eu sempre digo uma coisa que eu tenho aprendido. Problema tem quem não consegue beber um copo com água. Problema tem quem disse assim, o médico, olha, no seu caso não tem mais solução.
sabe? Você foi desenganado pela medicina, ou seja, a pessoa tá com câncer, Deus lhe guarde, e o médico disse, ó, não tem mais o que fazer. A pessoa não pode comer. A pessoa tá em cima de uma cama, ela depende de outra pessoa fazer alguma coisa para ela. Isso sim é um problema. Que depender dos outros é horrível. A gente se sente inútil, incapaz. Entende? Então, o que a gente tem na nossa vida não é problema. O que a gente tem na nossa vida é situação. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho o que comer em casa. Mas você tá com vida, né? Você tem saúde, vai na rua pedir. Fale com as pessoas, peça ajuda, tenha a humildade de pedir ajuda, porque muitas das vezes a gente não pede ajuda para as pessoas. E por que a gente não pede? Porque a gente muitas vezes fala assim, eu vou pedir ajuda para ninguém, Deus que me livre. Entendeu? Então, pedir ajuda para as pessoas é importante também quando a gente precisa. E vir com essa coisa da gratidão para nós é muito importante. Eu aqui na minha casa, aqui eu tenho uns quadros, para vocês verem. Gratidão, Jesus e família, porque são coisas importantes pra mim, de verdade, são muito importantes. Desde que eu entrei nessa casa aqui pra eu morar, eu coloquei aqueles quadros ali, e de fato aquilo ali resume minha vida, porque é tudo que eu tenho de precioso, é Jesus, é a minha família e a gratidão por tudo que eu tenho. Tudo que eu conquistei até aqui, eu agradeço a Deus. Quando eu acordo de manhã, eu falo com Deus e agradeço a Ele por tudo. Gente, eu falei pra vocês no último vídeo sobre a separação e tudo mais, mas foi um processo tão difícil pra mim, tão doloroso, que ontem eu tava lembrando de algumas coisas e hoje também pela manhã, e eu disse assim, meu Deus, eu lembro de dias que eu acordava e chorava de saudade, de abstinência da pessoa, era horrível. Você dormir pensando na pessoa, você acordar pensando na pessoa e você sentir vontade de voltar para aquilo, e aí você sente raiva de você porque você fala, mano, eu tô sentindo vontade de voltar para uma pessoa que me fez mal, como assim? E aí você quer se bater, e aí hoje eu compreendo que aquilo que eu tava passando ia passar. Hoje, quando tem alguma situação na minha vida que eu não tenho um controle, que eu não consigo resolver, eu falo, isso vai passar. E outra coisa que eu coloquei pra mim, se eu tenho uma situação ou um problema, como vamos dizer aqui, e dá pra resolver, eu vou resolver. Respiro, tomo meu café e vamos resolver. Tomo um banho gelado, esfria a cabeça, vamos resolver. Se eu tenho uma situação, um problema que eu não posso resolver, ele vai pro lixo e vai lá pra fora da minha casa. Porque eu não tenho como resolver. Ou pelo menos, naquele momento eu não tenho como resolver. Então, eu não vou perder o meu sono, a minha qualidade de vida e ficar ruminando essas coisas tudo de mim. Mas isso tem vindo na minha vida aos poucos, fazendo a terapia, buscando o autoconhecimento com esse livro aqui maravilhoso. Não acredite em tudo que você sente. Esse livro é maravilhoso. Olha aqui. Ele não é tão caro. Acho que é uns R$70 ou menos, sabe? Mas ele é maravilhoso. Eu que estou estudando psicologia, eu quero buscar outro conhecimento pra mim. E vou dizer uma coisa pra vocês, a gente nunca vai parar de buscar outro conhecimento, tá? É uma questão de evolução, a gente tá sempre em constante evolução, porque os tempos mudam. Na minha época, quando eu nasci, não tinha essa coisa de rede social toda, essa coisa de celular com essa tecnologia toda. Meu filho já nasceu nessa era, entendeu? Totalmente digital, mas eu não. Talvez você que esteja me assistindo aqui também não. Então, assim, a gente teve que se adaptar. Entendeu? Então, fica aqui minha conversa com vocês hoje a respeito disso. Quando você tiver alguma coisa para você fazer, seja ler um livro, a Bíblia, falar com Deus, um trabalho da faculdade, um trabalho da escola, sabe? Eu preciso começar a colocar currículo, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu quero abrir um canal no YouTube, mas eu preciso disso, daquilo. Eu coloquei na minha mente, eu vou fazer, na hora que fala assim, faça um vídeo pro YouTube, eu só vou levantar do que eu estiver fazendo, eu vou dar uma organizada e vou gravar no melhor cenário que eu puder. Entendeu? Eu vou entregar um vídeo com qualidade pra vocês? Talvez não. E talvez muito que esteja aqui esteja dizendo, nossa, ela nem se arrumou pra vir fazer um vídeo pra gente. Nossa, ela tá fazendo um vídeo de qualquer jeito, com zero qualidade. Sabe por que eu resolvi fazer isso? Porque eu sei que com o tempo eu vou aprender a fazer um vídeo de qualidade. Com o tempo eu vou ter tempo para me organizar e vir falar com vocês organizada. Fazer um vídeo editado, bem bonito, bem elaborado. Só que agora, nesse momento, eu não posso fazer isso. Porque primeiro eu preciso pegar o hábito de gravar vídeo
e gostar de gravar vídeo e perder o medo, a vergonha, que nem eu falei pra vocês no início, que eu tenho e que eu estou trabalhando dentro de mim para eliminar. Então, por isso que eu estou fazendo o vídeo de qualquer jeito. E, inclusive, eu vi vários vídeos das pessoas falando, você já consumiu demais, tá na hora de você produzir, tá na hora de você fazer. Eu falei, Deus está falando comigo, isso é pra mim. E aí eu tomei posse disso, por isso que eu falei, quando eu estiver fazendo alguma coisa que vir na minha mente, grava um vídeo agora, eu irei gravar e irei subir o vídeo de qualquer maneira. De qualquer forma. E depois, daqui 1 ano, 2, eu não sei, vocês vão ver que os meus vídeos vão estar com uma qualidade muito melhor. Porque até isso eu vou aprender na faculdade, sobre mexer com computação, editação de vídeo, essas coisas, sabe? Fazer umas coisas legais, maneira. Então, eu só quero deixar isso pra vocês. Quem puder, compre esse livro. Comece a estudar, trabalhar o autoconhecimento de vocês, tira o perfeccionismo pra bem longe e coloca assim, eu sou imperfeito. Mas eu busco a perfeição. E tá tudo bem quando eu não consigo fazer aquilo que eu me propus a fazer 100%. Porque é muito bom também a gente ter uma agenda que a gente coloca ali tudo que a gente precisa fazer no nosso dia. E se tem 10 coisas pra você fazer e você fez 5, fique feliz pelas 5 que você fez. Esse dia eu tava lá no meu trabalho pensando, nossa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Aí o Espírito Santo falou comigo, e o que tu fez? Por que tu não fica feliz que tu conseguiu lavar toda aquela área, faxinou aquela área toda, mas tu não conseguiu passar roupa? Tá tudo bem. Tá tudo bem porque você conseguiu fazer uma coisa e aí você eliminou aquilo. Aquilo já está limpo, faxinado, ok. Aí eu falei, é verdade. Por que a gente só foca na falta? Por que a gente só foca naquilo que a gente não fez? Por que a gente não fala assim, nossa, ontem eu consegui, tipo, né? Cheguei da faculdade e consegui lavar meu banheiro, faxinei, deixei ele limpo, cheiroso. Troquei o forro da minha cama, dobrei roupa, lavei louça antes de ir pra faculdade. Só que a parte da sala aqui, ela não tá organizada. E a parte da cozinha ainda tem umas partes pra me limpar. Só que assim, por que eu não vou focar naquilo que eu consegui? Eu dormi tranquila. Eu falei, nossa, eu consegui adiantar várias coisas da minha vida. Consegui colocar roupa ontem pra lavar. Consegui estender antes de ir pra faculdade. E coloquei mais roupa na máquina pra lavar. Agora eu vou estender quando eu terminar de gravar esse vídeo. Então vocês entendem que a gente precisa também disso? De focar nas emoções boas da nossa vida. É isso que vai nos levar para o crescimento, para o amadurecimento, focar em coisas boas, não focar no perfeccionismo, mas sim fazer um pouco todos os dias. Faça do jeito que tiver que fazer e um dia você vai conseguir fazer bem feito, né? Para ser excelente em alguma coisa, eu preciso apenas começar, né? Tem uma frase que a moça falou, eu não sei se eu vou falar ela corretamente aqui, que me falha a memória, né? A gente não começa excelente, a gente faz para se tornar excelente. E é isso que eu tenho colocado na minha mente. Eu tô falando pra vocês, são vários vídeos que eu tenho ouvido e visto. Faça de qualquer jeito, pare de consumir e produza. Então, eu estou aqui e agradeço a vocês que estão aqui no meu canal, tá? Eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme por vocês e que eu, como futura psicóloga, quero que vocês sejam bem-vindos aqui no meu canal, se sintam muito acolhidos, tá? E muito bem-vindos aqui. Se você gostou desse vídeo, sei que não tá numa qualidade perfeita ainda, mas como eu disse pra vocês, as coisas vão melhorar. Se inscreve no canal, deixa um like, se você quiser comentar sobre alguma coisa, comenta. E assim que eu puder, eu vou responder vocês, tá bom, meus amores? Um beijo e que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!